Brasília, Distrito Federal, dia 30 de janeiro de 2025. Estou gravando uma aula aqui para ética e responsabilidade socioambiental do Instituto Federal de Brasília, uma aula correspondente a esta semana. Dando continuidade aos nossos conteúdos, vou colocar aqui para vocês hoje a questão da qualidade, a questão da nova gestão pública, da gestão democrática, participativa, aonde há a transparência, o accountability, que é a prestação de contas dos serviços públicos para o cidadão. Então, com isso, o Ministério do Planejamento fez um guia para os órgãos públicos ou os órgãos da administração indireta, como a fundação, como o próprio instituto, que é uma autarquia do IFB. Então, fez um guia, o Ministério do Planejamento, para que esses órgãos pudessem ter essa gestão com transparência, que hoje a qualidade dos serviços públicos está exatamente nesta transparência para o cidadão, porque o cidadão não é mais um cidadão consumidor, mas ele é um cidadão cliente, aonde ele tem que receber os serviços próprios que o governo precisa oferecer para a população com qualidade. Ele não é apenas um consumidor, ele é um cliente, porque hoje a nova gestão pública está focada no resultado para o cidadão. Então, esses órgãos recebem do Ministério do Planejamento um guia de 2024 sobre carta serviço ao cidadão e também sobre pesquisa satisfação. Isso é muito comum quando você sai de algum lugar, até mesmo do Banco do Brasil, como hoje teve a palestra, né, do Banco do Brasil, a fundação, com as tecnologias sociais. Até o Henri estava inscrito, eu estava lá, que eu faço parte desse projeto de pesquisa do IFB, com alguns professores, que nós chamamos de empreender. E um dos objetivos é exatamente oferecer palestras aos estudantes, né, de todos os cursos sobre o tema do empreender. Então, o órgão público recebe esse guia e tem que fazer sua carta serviço ao cidadão e a pesquisa satisfação. Então, é muito comum, por exemplo, sair do Banco do Brasil, um exemplo, que eu sou cliente lá há muitos anos, e ter alguma coisa que vai avaliar o serviço que você foi atrás, que você precisou. Isso é pesquisa satisfação. Quando você viaja de avião, principalmente pela Latam, que eu, sei lá, coincide dos voos serem mais pela Latam, sempre me mandam um e-mail perguntando como foi o voo. E eu notei que quando eu avalio, eu recebo, inclusive, assentos assim. Já cheguei na hora do check-in. Dona Elia, a sua poltrona será mudada, você vai para a classe executiva, né? A classe, primeira classe, digamos assim, aliás. E aí, por quê? Porque eu noto que quando eu, enquanto cliente cidadão, né, da Latam, no caso, respondi o questionário, eu tenho um retorno da própria Latam. Eu noto isso, porque algumas vezes já passei por isso. Então, foi só um exemplo.
E hoje, a nossa aula, nosso encontro, será exatamente sobre isso, a qualidade, né, no atendimento, e vou mostrar o guia na íntegra, eles estão no NEAD, os guias, e os slides que eu vou apresentar hoje também. E nesse sentido, o que que acontece? Eu fiz um resumo, que eu chamei de material didático, um resumo dos dois guias, Pesquisa, Satisfação e Carta Serviço ao Cidadão, para vocês, dos principais aspectos que eu tirei dos guias. E, além disso, tem os slides. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, em primeiro lugar, um minutinho. O NEAD. Então, vocês estão vendo aí o NEAD? Um minutinho. Qualidade no atendimento. Então, carta de serviço ao cidadão, pesquisa de satisfação e qualidade no atendimento. Slides apresentados pela professora Ellen na aula gravada de 28/1. Guia 2014, Ministério do Planejamento, carta de serviço ao cidadão da aula de hoje, carta pesquisa de satisfação da aula de hoje e material didático com resumo dos guias, pesquisa satisfação e carta serviço ao cidadão, resumo dos guias feito por mim para vocês da aula de hoje. Então vejam bem, por favor. Eu vou abrir aqui os slides. Só um minutinho. Vou ter que parar. Então, eu vou começar qualidade no atendimento para depois explicar para vocês os guias. Bem, no serviço público, nós recebemos, né? Eu falo que eu sou uma servidora pública, mas não pela minha experiência, mas muitos julgamentos, até mesmo pelo contexto histórico do nosso país, aonde nós sabemos que o primeiro tipo de administração pública foi o patrimonialismo, aonde quem tinha dinheiro, terras, que assumia os cargos públicos. Depois a burocracia de 1930 a 1996, com essa nova gestão pública gerencial, da gestão da transparência e da qualidade do atendimento ao cidadão. Então, são várias queixas nessa questão dos atendimentos, mas hoje nós temos o foco para os resultados. Diante disso, surge a seguinte pergunta: existe serviço público de qualidade? E o que é necessário para se ter um serviço público de qualidade? Então, nós, enquanto servidores, é um artigo de, de, de estudantes que elas pesquisaram sobre isso, fazendo essa problemática. E uma empresa de Juazeiro do Norte, no Ceará, tem um exemplo de qualidade total. É um estudo de caso, aonde, por meio da análise dos questionários na terceira linha, diários, esses questionários diários significa que é a pesquisa satisfação, aplicado na empresa através de um aparelho digital com perguntas sobre a satisfação do cliente, como manter essa questão. Então, veja aí o uso da tecnologia
também para isso. Então, a qualidade é algo que muda de pessoa para pessoa, é subjetivo. Para mim, de repente, qualidade é determinado aspecto, mais ou menos, e para outro é de outra maneira. É igual o belo e o feio, né? Você qualifica as pessoas de acordo com os seus subjetivos, suas experiências de vida. Mas o que é qualidade? É satisfazer uma necessidade, principalmente o servidor público, ética e responsabilidade socioambiental, né? Então, nós estamos falando agora o conteúdo de ética no serviço público, porque o conteúdo de ética e responsabilidade socioambiental será apresentado na última aula, aula que vem, que será o nosso encontro lá no IFB. Então, a qualidade não envolve apenas os clientes externos, mas também aqui, ó, os funcionários e proprietários na prestação de serviços. Sem um pessoal bem treinado, não há qualidade. Então, a gestão de pessoas hoje é uma característica dessa nova gestão pública gerencial. Ela também pode ser falada em inglês, por ter vindo dos Estados Unidos e da Inglaterra. É a New Public Management, né? A nova gestão administrativa do governo, dos órgãos do governo. É muito importante a psicologia no nosso serviço. Eu, enquanto uma servidora pública, professora, eu tenho o dever de ouvir vocês, né? Então, atenção, ouvir, acolher e servir bem. A qualidade no atendimento para as necessidades. Então, para você ouvir as necessidades e detectá-las, analisá-las, você tem que ter atenção. É aquilo que quando vai ter nós vamos ver aula que vem alguns vídeos desse atendimento ao telefone, né? Ou então a pessoa fala bom dia e não olha para o seu rosto, não olha para os seus olhos, né? Então, as instalações físicas dos funcionários, né? É por meio das instalações físicas e do contato com os funcionários que os usuários conhecem a empresa. Veja que quando você entra numa recepção da empresa, do IFB, tem alguém te dando bom dia. E eles são educadíssimos, né? Eu coloco aqui porque é a nossa escola, que a gente conhece. Mas isso é muito importante. E o sentimento de prazer ou desapontamento, né, depende do desempenho esperado do cliente que vai ali, do cidadão que às vezes passa horas em uma fila. É uma ação positiva ou negativa. E essa empresa, só para vocês verem a pesquisa das estudantes, professoras, né? Ela fez uma parceria público-privada para operar o cidadão no estado do Ceará, em 3 unidades. E aí, o que acontece na penúltima linha? Valores e crenças à excelência, o respeito, a ética, tudo que nós falamos aqui no nosso componente curricular, aonde a missão é facilitar o acesso a soluções ágeis, sem burocracia, porque hoje é o resultado, agilidade, eficiência. Por isso que o último princípio, né, da administração foi o quê? A eficiência, vindo dessa nova gestão pública. E eles realmente têm essa eficiência. Aqui já falei da experiência. Então, lá, né, eles foram realizados mais de 500 mil atendimentos desde a inauguração de 2014, com uma média diária de 2.100 a 1.900, né? Então, tinha um terminal de avaliação, onde era ótimo, bom, regular e ruim. A empresa esteve com pesquisa satisfação entre 99,8% e 100%. Então, é uma empresa referência, né?
E quais foram os quesitos do bom atendimento? Confiabilidade, resposta, cortesia, segurança, acesso e comunicação. E aí, segundo os teóricos, 2012, são relevantes para a qualidade no serviço. Excelência no atendimento. Então, gentileza, o bom atendimento é quem procura verdadeiramente atender às expectativas do público. Então, é você ouvir, é você desconcentrar. Na pedagogia, chama isso. E aí eu vou entrar um pouquinho na linguagem do atendimento, né? Não pode ser uma linguagem popular, né? Estou preocupado na quarta linha. Não, estou preocupado. A gíria não é utilizada, né, em determinados grupos sociais de caráter popular, tem que ser substituída. Falar gato, gata, brother, mano, tá ligado? Então, evitar, porque nós estamos sendo ali profissionais, não é uma linguagem popular, né? Receba conteúdos exclusivos sobre o atendimento. Então, a questão do receber é a avaliação, é a autoavaliação. É você se identificar, se perceber e fazer uma mudança. Isso é muito importante para o serviço. O atendimento telefônico, né? Eu falei que ia ser aula que vem, mas na realidade eu já vou adiantar aqui. Seja cordial na quarta linha. Pergunte o nome da pessoa. Quem quer falar, por favor. Nunca diga quem fala, quem é, quem gostaria. Procure ter à mão uma caneta, um papel para anotar as informações importantes. Esqueça seus problemas pessoais, né? Quando a gente vai ter esse atendimento ao público. Isso é uma questão de ética, de você estar bem consigo mesmo, esquecendo o que está lá fora, para poder não projetar no outro o que você está passando. Isso é muito importante. E o telefone da instituição deve ser usado apenas para assuntos de cunho profissional. Vocês estão estudando na apostila Ética no Serviço Público, a Lei 8.112. Vai falar o que pode o servidor fazer e o que ele não pode fazer. Então, evitar deixar a pessoa esperando na linha, né? Esqueça seus problemas pessoais, sua voz deve soar calma e agradável. Então, lá em negrito, uma atitude profissional e maneira de se comunicar. A postura, né? Terceira linha. Seja gentil, atencioso, disposto. Bom dia, por favor, com licença, obrigado, obrigada, né? Tente resolver na hora, ali no final, e não daqui a pouco, eliminando o ato de adiamento das coisas. Isso é muito importante. Então, aqui não é o nosso momento, eu vou fechar, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, só um minutinho, o NEAD novamente, para qualidade no atendimento, eu já falei aqui nos slides, ok? Isso. Agora, Guia 2014, Ministério do Planejamento, Carta de Serviço ao Cidadão, Guia Pesquisa de Satisfação e aqui o material didático. Eu vou mostrar o guia, não vou falar com ele, vou falar dele no material didático. Mas só para vocês terem uma ideia, ó, ele vem do Ministério para todos os órgãos públicos, ó. Ministério do Planejamento, terceira linha, Orçamento e Gestão. Então, aqui, o que que vem? 2014, né? Só para ter ideia no sumário. A Carta de Serviço ao Cidadão e a Gestão Pública, o que é, a finalidade, os benefícios, quem deve implantar a carta,
os princípios e fundamentos e a metodologia. Então, modelo de excelência na gestão pública, sistema da carta, cadeia de valor. Então, o que é essa carta de serviço ao cidadão? Ela é como se fosse uma propaganda do órgão. Quando a pessoa, o cidadão, abrir na internet é o IFB, o portal. Lá não tem tudo, os cursos, as notícias. Isso é uma carta de serviço ao cidadão. Para que serve o IFB? O que ele está fazendo? A estatística, os editais, a publicidade, né? A questão do respeito aos editais públicos, né? Então, tudo é a carta de serviço, o horário de atendimento, os telefones de cada local, da gestão de pessoas, da direção, do registro acadêmico. Então, é um guia, né, com muitas páginas, 102 páginas, que eu vou mostrar ali um resumo dele. Então, eu vou parar agora, porque. Só um minutinho. E assim vai ter o outro que é pesquisa satisfação, que vocês vão olhar, vocês vão olhar em casa. Agora, aqui no NEAD, então, a carta, o guia pesquisa e satisfação, olhar em casa, que é tudo que o Ministério colocou, né? Mas como eu tenho esse resumo aqui, didático dos guias, eu vou apresentar para vocês. Vamos ver se vai abrir aqui. Não, só um minutinho. Share. Peraí. Ih, isso. Ok, tá mexendo. Então, aqui, ó, professora Ellen, material didático para vocês. E aqui tem a referência bibliográfica. Brasil, Ministério do Planejamento, o Guia Pesquisa e Satisfação e o Guia Carta de Serviço. Então, aqui está falando no primeiro parágrafo sobre a democracia no Brasil, que tem que fazer essa mudança, eu já expliquei para vocês. E aí vem um programa GES Pública, essa GES de gestão, né, do Ministério, que esse conjunto diversificado de esforços para a melhoria institucional do interesse público e a ampliação da esfera da cidadania. Foi o que eu falei do cidadão cliente. Então, vocês vão lendo aqui, pesquisa de satisfação do usuário com o serviço prestado por organizações. Então, quais são as dimensões desses guias? Governança, né? Falar sobre a gestão do órgão, o público-alvo daquele órgão, quais são as estratégias e planos, o interesse público relacionado com a cidadania, por exemplo, se for o IFB, qual é o interesse público? Oferecer
bons cursos de qualidade para a formação das, das pessoas em Brasília, né? Ou em EAD, de outro estado também, ou seja, para a formação da sociedade. Porque a escola transforma, ela traz o quê? Desde a LDB, desde o início da escolaridade, na educação infantil, é para a prática social e o trabalho, o mundo do trabalho. Então, virar um profissional. Informação e conhecimento, as pessoas, os processos e os resultados. Então, com essas pesquisas, né, que a gente está fazendo hoje nessa gestão democrática transparente, esses aspectos, essas dimensões são realizadas para dimensionar na letra A os públicos-alvos, ter segurança do serviço prestado, inovar e prospectar. O que é prospectar? É olhar para o futuro, para prospectivo, para os resultados. Então, tem que ter mudanças, olha o negrito, internas na organização pública das pessoas, dos processos e na letra C, dos resultados. E com isso deve-se ouvir, no último parágrafo, a sociedade e se aproximar do público-alvo envolvido e dos potenciais que a organização tem para tomar as decisões, aquele clima organizacional para resultados esperados, né? Com princípios e ética. Por isso que eu coloquei isso no nosso componente curricular. E aquilo ali é da pesquisa satisfação, agora da carta de serviço ao cidadão. É uma cadeia de valor, é central a carta de serviço ao cidadão. É uma valor é um conjunto de aspectos incorporado à atividade ao serviço público. Então, essa carta ao cidadão de serviço, ela veio para incorporar a valorização dos servidores e dos órgãos públicos, né? Na letra A do segundo parágrafo, quarta linha, valores que atendem às diferentes expectativas. A educação especial, os valores agregados ao cumprimento do interesse público e das políticas públicas, né? Não basta apenas conhecer as novas demandas e o público-alvo. É preciso mudar o conhecimento e a tecnologia para inovar. Veja hoje a palestra da Fundação Banco do Brasil das tecnologias sociais, principalmente no semiárido do Brasil, né? Nas áreas periféricas, 70% não tem saneamento básico. Então, se faz o quê? Cisternas, outras coisas que o Banco do Brasil, a Fundação, financia para o cidadão. Isso é qualidade no serviço público. Diante disso, quais são os fatores identificados? Aí vocês vão ver aqui, né? Acho que tem um errozinho aqui no D. Então, elaborar a carta, definir padrões, detectar necessidades, antecipar o impacto, simplificar os processos, envolver o público, testar, possibilitar, avaliar, possibilitar melhor acompanhamento, avaliar se o compromisso firmado na carta está sendo atendido e o grau de confiança e avançar além da fronteira de uma única organização pública e um olhar mais holístico para o todo, para todas as necessidades e a inclusão e a igualdade de acesso e de permanência. Então, aqui está bom demais. Eu dei mais um exemplo da Anatel. Vocês podem olhar em casa. E aqui tem quais são os aspectos cobrados na carta de serviço ao cidadão, que eu já falei, suas finalidades, seus benefícios e o conteúdo da carta. Pessoal, isso aqui tem que ser estudado para um concurso público,
Isso é muito importante e vocês têm aí feito por mim esse material resumido com todo carinho. Peço desculpa aí pelo atraso, mas estamos aqui hoje, dia 30 de janeiro de 2025, gravando a aula às 22h39. Estou finalizando para vocês aí do IFB, Ética e Responsabilidade Socioambiental do semestre 2 de 2024. Obrigado, queridos alunos, e até terça-feira que vem, na nossa aula à noite no IFB. Um minutinho que eu vou parar de gravar.